A construção da segunda casa ou segundo templo começou, parou, voltou e terminou. Seria normal se não terminasse? Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. É muito importante que você curta, compartilhe, comenta e que você ajude as outras pessoas também a serem abençoadas e a serem edificadas. Vamos então ao texto áureo. Ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se findou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu, capítulo 2, versículos 10 e 18. O versículo 18, ele tem aqui no texto áureo, ele tem algumas palavrinhas suprimidas, mas eu examinei o conteúdo, acho que não compromete. Mas, de qualquer forma, caso você ache necessário, eu te adianto, então, que tem alguma coisinha que ele suprimiu para que o texto áureo não ficasse tão grande. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Leitura bíblica em classe e se encontra em Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2, depois também em Ageu, capítulo 1, versículos 1 e 12, e em Zacarias, capítulo 4, versículos de 6 a 10. Vou começar então a leitura. Esdras, capítulo 5, versículo 1 em diante. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Agora, Ageu, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 12. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, agora o versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Agora Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. 7, versículo 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina,
porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. 8. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O objetivo geral dessa lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro por meio do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Esta lição será ministrada em 3 capítulos. O capítulo 1 será Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. O capítulo 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. E capítulo 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Então vamos ao capítulo 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Senão vejamos, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Uma mitra limpa é uma espécie de chapéu. Houve uma lição aí há 1 ano e pouco por aí assim, que falava sobre o tabernáculo, e aí a gente apresentou em detalhes a roupa do sumo sacerdote. Então é aquela forma de chapéu que usa aí os grandes líderes espirituais, pelo menos grandes à luz humana, mas isso tem a sua origem lá no tabernáculo, e assim era também a de Josué.
Também lembrando, esse Josué não tem nada a ver com o Josué sucessor de Moisés, tá? A distância entre os dois é algo em torno de 1000 anos. Mas também é importante dizer que vestes sujas para vestes limpas, como foi a visão que teve o profeta Zacarias acerca desse Josué aqui, significa condição espiritual, onde veste suja indica condição espiritual ruim e vestes limpas indicam condição espiritual boa. Prosseguindo então. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Edificai a casa aqui que Ageu está falando é sobre edificar a casa de Deus, edificar o segundo templo. Ageu é o mesmo que profetizou que a glória dessa última casa, tem tradução que coloca a segunda casa, mas a ideia que teve o templo dos dias de Salomão e tem essa aí cerca de 400 anos depois. E o que está sendo colocado, dito pelo Ageu, é que Deus está mandando que se reconstrua, ou seja, se faça agora esta segunda casa, esse segundo templo ao Senhor Deus de Israel. Aqui também me vem uma palavra que eu deixo para você que está assistindo esse vídeo. Se você ainda não o fez, chama Deus, convida Deus para o teu negócio. Na minha geração, as crianças brincavam de correr. Hoje isso está ficando cada vez mais difícil, né? Brincava de correr, tinha brincadeira de pique, brincadeira de bandeirinha. Eu não vou me prender a explicar o que é brincadeira de bandeirinha, não. Se você não souber, pergunte aí um velho guarda aí para te dar os detalhes. Mas tinha isso tudo. E também tinha ali o joguinho de futebol, lá com a bola de borracha, às vezes com a bola murcha, que pelo menos eu que morava em periferia, em bairro pobre, era assim que a gente se divertia. Mas acontece que esses dois tipos de brincadeiras passavam por a gente chamava de um paro ímpar. O que é isso? Duas pessoas, tinham lá o grupo ali expressivo de 8, 10 pessoas. Então a gente tirava o paro ímpar para cada um escolher um time. E a preocupação de quem ganhava o paro ímpar era escolher as melhores pessoas. Se era para correr, escolher quem corria melhor. Se era para fazer o jogo de futebol, escolher quem a gente considerava que jogava melhor. E assim, de forma que os melhores, no caso do futebol, da peladinha ali, nas várzeas, nos ralacoco que a gente chama ali, não tinha uma grama no chão, era sempre assim, os melhores eram escolhidos primeiro. Então por isso, lembrando disso também eu te digo, chama Deus para o teu negócio. Esse segundo templo, essa segunda casa, ela só aconteceu a partir do momento que Deus entrou no negócio e aí Deus esforçou, tornou forte as mãos de Zorobabel. Deus tornou forte significa espiritualmente, né? Porque aí Zorobabel, a visão que o profeta entregou para ele, olha, um monte vai ser como uma campina, como uma planície. Ou seja, Deus tornou Zorobabel forte espiritualmente para que a casa acontecesse. O resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou por meio da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem.
Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. Os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado o conhecimento dos fatos ao rei Dario, que agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dario mandou que os seus escrivães verificassem o referido édito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro e, assim, o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro, e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado resultado glorioso. Toda honra e glória sejam somente ao Senhor. A síntese desse tópico 1 é: os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Capítulo 2. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da paralisação da reconstrução do templo. Manifestações sobrenaturais. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas 2 exemplos. Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Aquele faraó egípcio e seus antepassados escravizaram o povo de Israel por 430 anos. Se a gente comparar com a história da escravidão no Brasil, a do Brasil ela se inflama ali pelo século VI e vai ali até o final do século XIX. Então aqui foram uns 300 anos, lá terá sido ainda um pouco mais. Mas chegou um momento que Deus mandou que Moisés liderasse a saída do povo. Eu vou simplificar bastante, porque essa história é longa se a gente contar todos os detalhes, mas se você também tiver alguma dúvida, depois coloca aí nos comentários aí qualquer pergunta que a gente procura ajudar e responder e esclarecer. Mas o ponto é que Deus mandou Moisés chegar diante de Faraó e dizer: deixa sair o meu povo caminho de 3 dias ao deserto para realizar um culto ao Senhor. E aí, nas primeiras 3 pragas, Faraó disse: quem é o seu Deus?
Quem manda aqui sou eu que mando em Faraó, eu que mando no Egito, eu que mando em vocês. E vocês vão trabalhar mais duro, porque vocês estão tendo muito espaço para muita brincadeira, e por isso que está com essa história. Aí Moisés foi fazendo os sinais, Faraó mandava os seus magos repetir isso no início. A partir ali da segunda, terceira praga, aí Faraó já não consegue repetir, e aí passa a ter uma coisa, porque as pragas vão ficando mais dolorosas, causando maiores prejuízos para a corte, para os ricos ali do Egito. E Faraó começa com uma estratégia. Moisés colocava a praga, aí ele dizia, manda o teu Deus parar a praga que eu vou deixar o povo sair. Aí Moisés ia lá, conversava com Deus, orava ao Senhor e a praga cessava. E aí Faraó voltava atrás e não deixava o povo sair. E ele fez isso algumas vezes, até que chega a 10ª praga. E aí foi a praga que mais Faraó sentiu, que foi a morte dos primogênitos. Deus enviou o anjo, quando foi meia-noite ele saiu da casa dos egípcios e saía ferindo de morte os primogênitos, inclusive, principalmente, dada aí as proporções sociais, o próprio filho primogênito do Faraó, que seria sucessor do trono. Aí agora Faraó, bastante abatido emocionalmente por ter visto seu filho, seu herdeiro, morrer daquela maneira junto com vários filhos egípcios, uma choradeira enorme perante a corte. Faraó diz, olha, pode pegar Moisés e seu povo e pode sair, pode ir embora. E Moisés sai liderando o povo, mulheres, crianças, idosos, e sai liderando aquele povo todo. Deus indica o caminho e Moisés vai seguindo, como Deus vai orientando, Moisés vai seguindo. Até que começam alguns assessores do Faraó, vamos dizer assim, começam a dizer, olha, não deveríamos deixar ele embora, não, eles têm que nos servir mesmo, e Faraó também, quer saber? Vamos lá capturar todo mundo de novo. Observa uma coisa, Faraó já havia feito seguidas vezes, nas provas anteriores, se você que leu vai se lembrar, de dizer, olha, pode ir. Aí quando Moisés parava a praga, ele... Não pode não. Aí voltava todo mundo. Como se Faraó estivesse testando Deus, como uma criança pequena de 2, 3 anos, às vezes costuma testar os mais velhos que estão com ela. Olha, não vai aí! Olha, não vai aí que eu vou brigar com você. Ela vai devagarinho e olha, será que ele vai... E pensa, jogando ali, será que ele vai brigar mesmo? Será que ele vai me punir mesmo? Será que vai me botar de castigo ou por aí afora? E assim ficava Faraó com Deus. E ele pensou em fazer a mesma coisa. Vamos atrás deles. E sai o exército de Faraó. Bom, encurtando mais ainda a história. Deus fere o Mar Vermelho em certo trecho, manda que o povo avance, Moisés coloca o povo ali, passa com o povo pelo Mar Vermelho a pé enxuto. É assim que está escrito. A pé enxuto. E eles passam ali. E quando eles entram onde seria, o caminho do mar estão passando, Faraó finalmente aparece a alguma certa distância deles, mas aproveitando-se também de que o rio estava aberto, vamos embora atrás deles e entram também. E nessa distância que o povo de Israel, com Moisés já havia de vantagem, vamos dizer assim, naquele caminho, eles chegam do outro lado e Faraó com seus exércitos ainda está onde seria o leito ali do mar. E aí começa a quebrar a roda, aí começam os carros não quererem andar, os cavalos começam a não puxar direito, até que algum diz, olha, o Deus de Israel peleja por eles. Fujamos, mas aí era tarde demais. Esse é o ponto. Era tarde demais. Há várias oportunidades
para as pessoas, principalmente, dificilmente alguém estará assistindo esse vídeo e a gente poderá dizer: é a primeira vez que ele ouve falar de Deus, é a primeira vez que ele ouve falar de Jesus. Dificilmente será. São várias oportunidades. Mas saiba de uma coisa: a oportunidade só vale enquanto Jesus não arrebatar a sua igreja ou enquanto não chegar a hora da sua partida. É assim que funciona. Então, o faraó com seus exércitos achou que era apenas mais uma vezinha de fazer aquele joguinho de criança com o papai, com a mamãe e principalmente com os vovós, né? Com os vovós, então, eles deitam e rolam mesmo. A maioria é assim. E achou que era mais uma daquelas ali. A gente disse: não, mas agora a gente vai atrás dele, pega eles de volta de novo, igual a gente já fez. Não, aquele momento ali era o momento do basta de Deus. Era a última vez que ele faltava com sua palavra em relação às coisas de Deus. Cuidado, Deus está te dando oportunidade, mas não podemos afirmar. Eu não posso e ninguém pode afirmar quantas oportunidades você ainda terá. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde, assim, realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da 2ª geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A síntese desse tópico 2 é que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Capítulo 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. O profeta, na dispensação do Antigo Testamento, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Em 1 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7, registra que o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido. Em 1 Reis, capítulo 14, versículos 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Neste ponto,
vale a pena a gente lembrar a diferença entre profeta e sacerdote. E isso fica muito mais claro no Antigo Testamento. Profeta traz Deus ao homem, ou seja, ele traz a palavra de Deus aos homens. E o sacerdote leva o homem a Deus. Em que sentido? O sacerdote, principalmente no Antigo Testamento, é aquele que fazia a expiação dos pecados do povo. O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados dele e de todo o povo. Então, nesse sentido, o sacerdote ele leva o povo a Deus. Além disso, só em 3 categorias se verifica uma abundância do Espírito Santo no Antigo Testamento: sacerdotes, profetas e reis. No Antigo Testamento, só essas 3 categorias. Só a essas 3 categorias o Espírito Santo se manifestava com abundância. No Antigo Testamento, apenas Samuel se aproximou, esse mesmo que dá o livro, que dá nome ao livro, o profeta Samuel, só ele se aproximou de exercer essas 3 funções. Ele liderou o povo de Israel, ele pode ser considerado o último dos juízes. Então, essa liderança, ele liderou o povo, liderou o exército de Israel em guerras, ele fez o papel que era de um rei, e ele só foi substituído exatamente pelo rei Saul. Ele fez esse papel de rei quando liderava o povo. Também ele fez o papel de sacerdote, haja vista, por exemplo, uma das falhas do rei Saul foi que Saul ofereceu sacrifício a Deus quando era para esperar que Samuel chegasse para fazê-lo. E isso foi colocado como uma das grandes falhas de Saul, contribuiu enormemente para que Saul fosse reprovado diante de Deus. Porque Samuel podia também oferecer esse sacrifício. Além disso, o profeta Samuel, ele fazendo aí agora a função de profeta, ele ungiu a Saul como rei de Israel e ungiu o rei Davi quando ele era ainda muito jovem, na casa de seus pais, cuidava lá de ovelhas, fazia serviços menos relevantes que seus irmãos. Ainda nessa situação, o profeta Samuel ungiu Davi, que mais tarde se tornou o rei Davi. Só no Antigo Testamento, só Samuel preencheu essas 3 funções. Isso aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que principalmente quando o Senhor Jesus diz: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Uma mensagem típica de um profeta. Mas se a gente for elencar aqui as passagens que tipificam Jesus como profeta, aí é quase que os evangelhos, quase tudo. Além disso, Paulo escreve: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem. Significa dizer que a nossa oração correta, tudo que a gente pedir, devemos pedir ao Pai e em nome de Jesus. Então, quando você for orar, comece a sua oração: Pai, em nome de Jesus. E comece a conversar com Deus. Deus gosta de ouvir. Ah, mas ele não é Deus, ele não sabe tudo. Não, ele gosta de repetir. Se você tiver uns amigos, como eu tenho, e eu faço isso também, às vezes a gente repete a história, a gente conta pro amigo uma história que a gente já contou, que ele já sabe, e vice-versa. Mas a gente para, porque é bom a companhia, é boa a amizade, é bom estar junto. Então Deus
Deus gosta. Você pode falar, Senhor, meu filho, que é assim, 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 mas ele não sabe como é que é, meu filho. Não, ele sabe. Você pode dizer, meu pai, minha mãe, que é assim, assim, assado. Pois é, você pode repetir. Deus gosta, mas começa a oração, Pai, em nome de Jesus. E quando terminar, diz, Pai, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor. E o terceiro efeito de rei. Rei, pastor Israel? Quando Jesus voltar, ele vem vestido e na sua veste está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o Senhor Jesus vai reinar em toda a terra por 1000 anos depois de vencer o anticristo. Então Jesus, durante o ministério terrestre, foi profeta. Neste momento, ele é sacerdote, faz as funções de um sacerdote por estar intercedendo, ele é o único intercessor, intercedendo por nós perante o Pai, e quando voltar será o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, glória! E o profeta na dispensação do Novo Testamento? Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Comecei a entender quando adulto que os profissionais existem para nos orientar. Por exemplo, médicos, engenheiros, eu não vou aqui precisar dizer o que eles fazem, né? Advogados e, quando se trata de assuntos espirituais, os pastores. Ocorre que eu passei a entender por mim e eu sugiro que você, pessoa adulta, também considere agir desta forma. Eu passei a entender que mesmo com as orientações, quem precisa tomar a decisão sou eu. Eu estou com um problema de saúde, eu vou a um médico, ele passa uma medicação, mas quem precisa decidir se toma ou não sou eu. Se aquela medicação tiver uma reação adversa, ou seja, eu tomei o remédio para uma coisa e ele está provocando um outro mal. Quem precisa decidir se continua ou não sou eu. Porque se eu insistir com um remédio que já sinalizou que está me fazendo mal, pode ser que quando eu deixar para voltar ao médico dali a alguns dias, conforme o caso, seja tarde demais. Uma casa da mesma forma. A casa foi feita e, claro, quando foi feita, teve ali os engenheiros que disseram que a casa era segura, que o apartamento era seguro. Mas se existe uma situação de pânico, uma situação de emergência, eu tento escapar, eu com minha família, eu tento me proteger o máximo possível, porque a decisão que precisa ser tomada sou eu que preciso tomar. Com advogados, a mesma coisa. Se você tem uma causa, você leva ao advogado, recebe a orientação dele. E isso se você não é advogado, é claro. Mas você recebe a orientação e você faz o seu julgamento também para saber se aquilo faz sentido para você ou não, para saber se continua ou não, porque a responsabilidade é sua. Se vai prosperar, se não vai prosperar, você também é responsável. E, no ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Não vale você dizer que tomou uma decisão que deu errado porque você seguiu a um profeta. Não vale. No Novo Testamento não vale isso. Aliás, nem no Antigo. Porque no Antigo há históricos, por exemplo, lá nos dias de Acabe,
contemporâneo de Elias, ao histórico de profetas que foram encaminhados a Acabe com um espírito mentiroso. Isso está escrito na Bíblia. E chegaram lá, falaram para Acabe o que ele queria ouvir e não o que era a palavra de Deus. Até que por fim apareceu o profeta Micaías e esse sim trazia a palavra de Deus. Mas como é que a gente vai descobrir isso, pastor? Como é que a gente vai saber o que é uma coisa e quando é outra? Primeiro, você precisa aplicar o bom senso e, claro, você também precisa ter os seus cuidados espirituais, porque está escrito: os que confiam no Senhor não serão confundidos. É assim que deve ser feito, é assim que eu procuro agir. A responsabilidade das suas decisões sempre é sua, dando certo ou dando errado. Mas então quer dizer que eu não devo então consultar se eu estou em dúvida? Então, deve consultar sim. Você pode procurar uma pessoa e quanto mais especialista, melhor. Quando você sente um problema de saúde, você procura um médico especialista, cardiologista para coração, ortopedista para joelho e assim por diante. Dependendo também do perfil da sua causa judicial, você também vai procurar um advogado especialista naquele perfil. E espiritualmente também deveria ser assim. Dependendo do tipo do seu problema, você deve examinar o tipo de líder espiritual a quem você vai consultar. Amém? Porque a responsabilidade será sempre sua. A responsabilidade é sempre de quem age. Quando chegar diante de Deus, é assim que vai funcionar. Ainda sobre o texto de Atos que fala sobre Filipe, um dos 7, esse um dos 7 significa um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos por Pedro, está lá no capítulo 6, capítulo 7 do livro de Atos. Escolheram 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Pois é, Filipe, esse aí é um dos 7, é um daqueles. Ele tinha 2 filhas que profetizavam, 4 filhas que profetizavam, e o texto faz diferença, que depois apareceu Ágabo, que era profeta. E Ágabo entrega uma profecia ao apóstolo Paulo, como a gente vai explicar melhor. Eu entendo que a diferença entre pessoas que profetizam e profeta, como está ali no livro de Atos, reside na intensidade e na contundência da profecia. Você observa que o escritor do livro de Atos registra como profeta, ele entrega uma profecia muito forte ao apóstolo Paulo. Mas e os outros que têm dom de profetizar, como ficam? Eu creio que vão entregar profecias com menor frequência e a intensidade, a contundência, o impacto será menor se comparado às mensagens entregues pelo profeta. O texto de Atos, capítulo 21, versículos de 8 a 11, eu vou fazer essa leitura e você também acompanha por aí para entender melhor este tema. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E claro que a profecia se cumpriu
100% na vida do apóstolo Paulo. A síntese desse capítulo 3 é: os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Concluindo, eu vou endereçar 5 mensagens para você meditar. Número 1. No Antigo Testamento houve 3 templos nos dias de Salomão, esse que estudamos nos dias de Zorobabel, além do templo dos dias de Herodes, onde Jesus foi apresentado. Como disse na lição 4 anterior, o templo do Antigo Testamento era a casa de Deus, porque assim está escrito, e também pelo conjunto de itens que o compunham, especialmente no lugar santo dos santos. É aceitável um templo no Novo Testamento em nossos dias se iniciar e não terminar? Como a casa que se começou e não se pôde terminar, demonstrada nas Escrituras. Convido você a dar sua opinião aqui nos comentários. Número 2. Deus falou por meio de profetas no Antigo Testamento, assim como hoje. Porém, tanto nos tempos antigos quanto hoje, a profecia necessita estar de acordo com as Escrituras para ser de Deus. Número 3. Lembra você que a profecia é para exortar, consolar e edificar. E se não atender ao menos um desses objetivos, requererá cuidado redobrado. Número 4. A discussão a respeito de quem vem a ser profeta e quem vem a ser pessoa que profetiza é antiga e edificante no meio evangélico. No entanto, será mais proveitoso entender quando Deus usa um ou outro para falar com você. Entender e pôr em prática. Número 5. Paulo ensina que nem todos, mesmo irmãos, são profetas ou possuem outros dons espirituais. Não é demérito alguém estar em Cristo mesmo sem apresentar esses dons. No entanto, é ensino das Escrituras aos que são de Cristo buscar os melhores dons, e nesse conjunto o apóstolo coloca o de profetizar. E por fim, a 6ª mensagem. Tenha em mente que nenhuma profecia de Deus contraria as Escrituras. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada. Leia, dê o like, comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não o fez e até a próxima lição, se Deus quiser. Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.